Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, seguindo com a nossa série de aula aqui sobre Constituição, leitura, lei seca, né? Nós estamos fazendo aqui a leitura e trazendo, junto com a leitura, alguns pontos, né, que pode ser objeto de questão de prova, muitos que geralmente é mais relacionado a questões de prova. Então eu gostaria que você acompanhasse com a gente a nossa leitura. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com os seus amigos nas suas redes sociais, que ajudam muito no crescimento dos projetos. Aqui nós estamos trazendo a lei seca, né? A leitura da Constituição com suas atualizações. Estamos gravando agora em abril de 2025. Você, minha convidada está com a gente acompanhando essa leitura lei seca, a série lei seca. Nós estamos trazendo, vamos trazer outras legislações como Código de Processo Penal, Código Penal, Código Eleitoral, CPB, enfim, uma série de videoaulas, leitura, né, lei seca. Eu espero que você acompanhe com a gente todo esse processo. Beleza? Se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e vamos para a nossa leitura. Vamos seguindo, né? Estamos no capítulo 7 da Constituição. Deixa eu marcar aqui para ficar bonito, né? Vamos deixar marcadinho, marcação, deixar escolhendo aqui o nosso marcador. Capítulo 5 da Administração Pública, seção das disposições gerais, né, da Administração Pública. Aqui você já pode observar na lei, isso aqui tudo foi revogado, tá? Tudo esse tracejadinho aqui, ó, geralmente é na lei. Nós estamos trazendo aqui o PDF diretamente do site do Planalto. Isso aqui foi revogado. E o que está valendo é isso aqui, ó, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Isso tudo, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Bom, princípios, né? O que rege a administração pública direta e indireta, né? Seja ela na esfera da União, Estado, Distrito Federal e município, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E ainda tem mais alguns pormenores que nós vamos trazer aqui, ó. No inciso primeiro traz o seguinte. O que traz aqui o inciso primeiro? Vamos lá. Inciso primeiro. Os cargos em emprego e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, para você trabalhar, né, exercer alguma função na administração pública, você deve, portanto, observar os requisitos, né? Primeiro é um basicão para a galera ter os requisitos do edital, no caso escolaridade, idade mínima, idoneidade, uma série de requisitos aos brasileiros, está previsto lá na lei, né? No caso, para o profissional da área de medicina, por exemplo, tem que ter um curso na área de medicina, os requisitos, né, de edital e acesso tanto aos brasileiros como também alguns cargos estão acessíveis aos estrangeiros na forma da lei, tá bom? 2. A investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de prova ou prova e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista na lei, ressalvadas nomeações de cargo em comissão declarado em lei de nomeação e exoneração. Redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Ou seja, para você trabalhar na administração pública, seja direta ou indireta, né? Estado, município, União, enfim, você precisa ter a aprovação em um concurso público, provas ou provas e títulos, né? Como que dá isso? Ou seja, a organização, a administração cria os cargos mediante uma lei, é realizado um processo seletivo, um concurso público, né? Onde você se inscreve e aí você, aprovado no concurso, você assumirá então, exceto nos cargos de comissão, né?
que são de natureza de livre nomeação do chefe do executivo, no caso, né, do chefe do poder que estiver durante a gestão. Ele pode então ter alguns cargos em comissão, né, que são de livre nomeação, né? A gente costuma conhecer como os cargos DAS, né? Tem uma série desses cargos que são cargos de confiança, né? Então esses cargos não requerem nomeação em concurso, aprovação em concurso público. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis uma vez por igual período, ou seja, não é 2 anos, tá? Até 2 anos. Pode ser 2 anos? Pode. Prorrogáveis por igual período. Se a administração entender que fazer um concurso com validade de 6 meses, pode? Pode. Aí a lei fala que é até 2 anos. Então, aí, se o concurso fala no edital que vale por 6 meses, prorrogáveis por igual período mais 6 meses, né? Ele pode ser prorrogáveis por mais uma vez igual período. Beleza? Concurso público, então entendemos aí a validade do concurso, até 2 anos, prorrogáveis por igual período, acesso, ingresso, a investidura no cargo do emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público. Infelizmente isso não é uma realidade na prática, né? Na lei bonitinha aqui, lá desde 98, nem exige a emenda constitucional 19, mas na prática, se você andar pelo Brasilzão de meu Deus, você vai ver que tem muita gente aí trabalhando de contrato, né? Cargos que não deveriam estar sendo ocupados, estão lá. Mas é assim mesmo, hoje, infelizmente, está sendo utilizado como cabide de emprego. Tem muita gente trabalhando sem concurso público no Tocantins, por exemplo, educação, saúde, enfim, todas as áreas têm uma porrada de contratos que não deveriam estar naquela função, mas as autoridades fazem vista grossa, o Ministério Público não está de vez em quando dá uma coisa, e aí a vida segue, né? São cargos, são contratos temporários permanentes. É assim que funciona. Infelizmente isso eu não acredito que vai seguir por muito tempo ainda. Vamos lá. 4, né? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Imaginemos que, por exemplo, a Polícia Federal realizou um concurso público em 2020, hipoteticamente, tá? Situação hipotética aqui, em 2020. Em 2022, aquele concurso valia por 2 prorrogados por mais de 2 anos. Em 2023, a administração optou, vamos fazer mais um concurso, né? Vamos fazer mais um concurso aqui na Polícia Federal. Tem a galera excedente lá de 2000, né? Tinha uma galera ainda que estava aprovada esperando nomeação. Hipoteticamente, situação aqui, tá? Aconteceu um outro concurso em 2021. Essa galera aprovada no concurso de 2021, ela só será nomeada após a nomeação do último daquele concurso anterior. Beleza? Ele tem no caso a preferência, né? No caso de uma prioridade, no caso de nomeação, no caso ele entra na carreira antes o concurso depois. Beleza? 6. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes por cargos efetivos, tá? E os cargos comissionados a serem preenchidos, servidores de carreira, no caso, condições e percentuais mínimos previstos na lei, destinarão-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos lá. As funções de confiança exercida exclusivamente por ocupante de cargo efetivo para cargos em comissão e a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, né, e observando as previsões na legislação, atribuições de chefia e assessoramento. No caso, são os cargos de confiança. Ou seja, se você concursar alguns, no caso aqui, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo, eles só podem ocupar essas funções, né? Direção, chefia e assessoramento.
observando a legislação lá, tá bom? Vídeo emenda constitucional de número 19 de 1998. 6 na verdade, né? É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Você pode se filiar para que você possa, portanto, buscar aí o seu direito, tá bom? 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos na legislação, também vídeo emenda constitucional 19. 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ou seja, hoje, atualmente, salvo engano, 5% do percentual dos concursos públicos é reservado a pessoas portadoras de deficiência. Na verdade, hoje o nome não é nem mais portadora, né? A pessoa com deficiência. É porque a deficiência ela não é portada, né? Não é uma coisa que você põe e tira de volta, devolve, não. Portador está errado, mas é o que está aqui na lei, está na Constituição, ainda não alteraram. Ó. A lei reserva percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Geralmente 5%, tá? E também os critérios da admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional interesse público. Esse aqui seria o caso dos contratos temporários permanentes que a gente falou lá atrás, né? No caso, havendo necessidade, né, será estabelecida uma lei que permitirá atender uma necessidade temporária e excepcional do interesse público, podia contratar, né, pessoas. Vamos imaginar uma pandemia e aí precisa contratar profissionais de saúde. Está tendo uma queimada generalizada aí, vai lá e contrata brigadista temporariamente. Seria, né, um caso, né? A pessoa da Defesa Civil para algum tipo de enchentes, seria algum serviço, e seria, né, no caso aí, a necessidade para esse serviço excepcional. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurando revisão geral anual, tá? Sempre na mesma data e sem definição de índice. Redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. Esse aqui é o chamado, são as databases, né? Hoje o servidor público ele tem o salário mínimo geralmente ele aumenta anualmente, em janeiro ele tem um novo aumento. E aí a administração determina, né, em lei específica a database para o aumento do subsídio ou da remuneração dos servidores públicos, que acontece anualmente no mesmo período. Beleza? E aqui a gente vê que tem esses incisos que foram revogados, e aí nós vamos seguir aqui para baixo, que a gente vem aqui, ó. 11, né? A remuneração e o subsídio dos ocupantes em cargos e funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional dos membros de qualquer dos poderes Estado, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensionistas e outras espécies remuneratórias perceberão cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie de ministro do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se com limite do município, o subsídio do prefeito, dos estados ou do governador e do Distrito Federal, né? O subsídio do governador.
No âmbito do Poder Executivo, subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e no subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90,25 do subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e defensores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional 41/19/12/2003. Então, são os tetos, né, constitucionais, vamos dizer assim, para os cargos, a remuneração e subsídio. Por exemplo, se o servidor é do município, o salário teto constitucional é o salário do prefeito. Se é nos estados ou no Distrito Federal, o salário maior, né, é o do governador. Nos da União, no caso o presidente, a galera lá do Senado, é o dos ministros do Supremo Tribunal Federal, portanto é o teto máximo, né, o teto dos ministros do STF, portanto que é o teto constitucional. Ninguém pode ganhar mais do que eles, tá bom? Você pode até ganhar igual. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, o salário dos deputados, senadores, vereadores, ministros, juízes, não pode ser maior, né? Não pode ser superior aos pagos pelo Executivo. Meio que vai fora a lei. Se o limite é o do STF e é do Judiciário, então dá elas por elas, né? Aqui está dizendo que, segundo esse artigo, que os vencimentos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superior aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimo ulteriores. Ou seja, o que seria esses acréscimos pecúnios, né? Auxílios, né? Auxílio moradia, auxílio natalidade, auxílio alimentação, auxílio saúde, não são, então, não é acumulado, não se acumula, né? E não são computados também, né? Como vencimento. 15. O subsídio e vencimento dos ocupantes em cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 151 e 153, 3, 153, parágrafo 2º e redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Isso quer dizer que, o que quer dizer isso aqui? Está querendo dizer que o subsídio, por exemplo, se o meu salário ele não pode ser diminuído, eu recebo hipoteticamente, aqui vamos dar uma situação aqui, R$10.000. Meu salário chegou a um patamar de R$10.000. O que quer dizer? A administração não pode simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu vou pagar para o Antônio só R$9.000 agora, eu não quero mais pagar 10.000. Ele não pode fazer isso, tá? É irredutível. Não pode haver redução, só no caso no teto constitucional, né? Por exemplo, o salário do prefeito é 9.000. O servidor, com as progressões, database, ultrapassa esse teto do salário do prefeito, que é o limite constitucional. Nesse caso, ele tem uma redutora, né? É devolvido uma parte, é descontado uma parte do que ele teria direito a receber. Caso contrário, ele não pode ter redução, não pode
a bel prazer da administração chega lá e fala assim, eu quero voltar ao salário dele, não vai ganhar mais, está ganhando muito, vai ganhar menos, não pode, tá? É irredutível. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horário observada em qualquer dispositivo no inciso 11, né, redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 1998, né? Não pode haver, então, o servidor simplesmente, eu estou trabalhando aqui na prefeitura, eu vou arrumar um bico ali no estado e um outro bico na União, vou trabalhar em todos esses lugares, não pode, tá? Alguns casos, havendo compatibilidade de horário e algumas exceções, em alguns cargos pode haver com a compatibilidade de horário, que seria o caso, né? Aqui, ó, 2 cargos de professor, você tendo horário, né, no seu dia, você pode ser professor em 2 lugares, 2 cargos de professor, tá? Há um cargo de professor e um outro de técnico ou científico. O que seria esse aqui? Professor, eu sou professor na rede municipal, por exemplo, e aí eu passei num cargo para o cargo de técnico educacional, por exemplo, né? Técnico em assuntos educacional lá da União, do Instituto Federal. Aí eu posso ser professor e posso ser técnico, havendo a compatibilidade do horário. Outro, eu posso ser, por exemplo, professor e posso ser também analista de alguma coisa, de qualquer cargo de analista, é um cargo científico, né? No caso, eu poderia acumular os cargos, tá bom? Também é possível fazer a acumulação de 2 cargos ou emprego privativo de profissionais da saúde, tá? Você pode, por exemplo, ter 2 cargos na saúde, com profissões regulamentadas, é bom observar, tá? Redação dada pela emenda constitucional 34 de 2001, nesse caso aqui, tá bom? 17. É proibido a a proibição de acumular estende-se a emprego ou funções que abrangem autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 1998, ou seja, você não pode fazer essa acumulação de cargos, né, na administração direta, né, no caso na prefeitura, no estado, na União, no DF, não pode trabalhar, por exemplo, numa autarquia, exemplo, nos institutos federais, não pode haver acumulação com cargos, não pode se acumular nas autarquias. Fundações, no caso das universidades, muitas das universidades são fundações. Empresas públicas, no caso INSS, Caixa. Sociedade de economia mista, você não pode, no caso do Banco do Brasil, né? É um exemplo de sociedade de economia mista, você não pode trabalhar. E sociedades controladas por esses entes, né? Da administração direta ou indireta do poder público, não pode então haver esse acúmulo de cargos. Beleza? Tranquilo? Beleza, vamos seguindo. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores da administração na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, no caso da fundação, definir a área de sua atuação. Redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 1998, ou seja, somente poderá ser criada a autarquia, né? Ela é criada por lei específica, é uma lei para a criação daquela específica, né? E também a autorização, uma outra de autorização para empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação, tá bom? Nesse caso, no caso da fundação, na lei tem que estar dizendo
definindo a área de atuação daquela fundação. Beleza? 20. Dependendo de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, ou seja, também a necessidade de uma autorização legislativa, uma lei, uma criação para criar subsidiárias, né, prestador, vamos dizer assim, uma subsidiária, uma extensão daquela empresa pública, da sociedade de economia mista, da fundação, né? Pode ter subsidiárias desde que é apreciada, autorizada, né, pela legislação. 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento mantida condições efetivas de proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificações técnicas e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Ou seja, todas as obras, aquisições, compras da administração direta e indireta, ela deve ser realizada mediante um processo de licitação pública, tá bom? 21. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específica, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastro de informações fiscal na forma da lei ou de convênio. Emenda Constitucional, né? 42 de 19/12/2003. Parágrafo 1º. A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ser de caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nome, símbolo ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Isso aqui é um problema, né? Lamentavelmente, isso aqui está na Constituição, mas não é o que na prática a gente vê por aí, né? Ou seja, é proibido, né, as campanhas, a finalidade das campanhas públicas, né, ela deve ser em caráter educativo, informativo, no caso, orientação social, não podendo constar nome, símbolo ou imagem que caracterizam a promoção pessoal. O que se vê muito aí é prefeito, tal, os outdoor, prefeito, a imagem do prefeito, né, uma obra e mais a imagem do prefeito, ou o nome do prefeito, o nome do deputado, nome do... Então, isso é estritamente proibido, aqui, ó, tá? É vedado, não pode, né, não, é a única, deveria, em vez de estar aqui a cara do político lá e mais uma obra, deveria estar só um informe do que está acontecendo ali. Não tem por que estar o nome do político, do servidor ali, naquela, fazendo uma promoção pessoal com dinheiro público, né? Então não pode. Infelizmente não é o que se vê por aí, mas tem muito. Na lei não pode, tá, gente? 2. Parágrafo 2º. Não observado disposto no inciso 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei, tá? 3. A lei disciplinará as formas de participação do usuário da administração pública direta e indireta, regulando especialmente a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Vamos lá, primeiro. As reclamações relativas à prestação de serviço público, em geral, asseguradas a manifestação dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualificação do serviço, isso via de Emenda Constitucional de 1998. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre o governo
Observando o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33, incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98, vide Lei de número 12.527 de 2011. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abuso do cargo, emprego ou função na administração pública, isso vide Emenda Constitucional 19. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gravidade prevista na lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá bom? 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando direito de regresso contra os responsáveis dos casos dolo ou culpa. 7. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego na administração direta e indireta que possibilite acesso às informações privilegiadas. 8. A autoridade gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderão ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus contratadores e os poder público que tenham por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo disposto incluído sobre a Emenda Constitucional 19 de 1998, vide regulamento vigente. Primeiro, o prazo de duração do contrato, vide Emenda Constitucional 19 de 98. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, também incluído pela mesma Emenda Constitucional. 3. A remuneração do pessoal lida em Emenda Constitucional 19. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e suas subsidiárias que receberão recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e município para pagamento de despesa de pessoal ou custeio em geral. 10. Parágrafo 10º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados cargos acumulativos na forma da Constituição e cargos efetivos dos cargos comissionados decorrentes da Lei de Nomeação e Exoneração, vide Emenda Constitucional 20 de 1998 e também vide a Emenda Constitucional e do mesmo número de 98. No caso aqui seria, a gente vai retornar aqui rapidamente a questão do teto constitucional, né? Ou seja, é vedado uma compra. Se você não pode, durante o exercício da função, você não pode acumular um cargo, você não pode acumular uma aposentadoria. Por exemplo, você é aposentado de um cargo de professor e aí você quer fazer um outro cargo, ou exercer um cargo que não enquadra dentro daqueles que pode ser acumulado. Você não pode receber, você tem que optar pela aposentadoria ou pelo salário do cargo. Não dá para você acumular a aposentadoria e mais o cargo, beleza? É quase a mesma ordem. Parágrafo 11. Não serão computados para efeito de limites remuneratórios do que trata o inciso 11 do caput do artigo as parcelas de caráter indenizatório prevista em lei. Nesse caso aqui ela não entra na questão lá dos limites
do teto constitucional. Artigo parágrafo 12. Para os fins do disposto nos incisos 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas constituições e lei orgânica, como limite único o subsídio mensal dos desembargadores dos respectivos Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiro e 25 centésimo por cento do subsídio mensal do Ministro do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e de vereadores. De emenda constitucional de número 45 de 2000, emenda constitucional 47 de 2005. Parágrafo 13º. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilidade e o nível de escolaridade exigido para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. De emenda constitucional número 113 de 2019. 14. A aposentadoria concedida com a utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive no regime de previdência social, acarretará o regimento de vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. De emenda constitucional 103 de 2019. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto dos parágrafos 14 e 16 do artigo 40 ou que não seja previsto na lei de extinga regime próprio de previdência. Incluído pela emenda constitucional 103 de 2019. 16. Os órgãos e entidades da administração pública individual ou conjuntamente devem realizar a avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação com o objetivo a ser avaliado e o uso dos resultados alcançados na forma da lei de emenda 109 de 2021. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autarca e fundacional no exercício do mandato efetivo, aplique-se as seguintes disposições. Redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 1998. Primeiro, tratando-se de mandato efetivo, federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Investido no cargo de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, no caso aí, se você é servidor público e você vai exercer uma função, né, na administração indireta, fundacional ou mandato eletivo, né, seja na política, deputado, vereador, senador, e tem as funções, né, no caso, para vocês tratar, exercer uma função, né, trata-se do mandato efetivo, eletivo, federal, estadual, distrital, você fica afastado das suas funções. No caso, se você investir no cargo de mandato de prefeito, você pode manter-se, né, a sua atividade, investir no cargo de prefeito, afaste-se do cargo, você não vai estar trabalhando, você se afasta da sua função. No caso, e você pode optar por receber o salário de prefeito ou o salário do cargo que você está, né? Se no caso o salário do seu... Imagine se você é auditor da Receita, você deve ganhar uma barra aí de uns 30 e poucos mil reais, né? Quase 40, dependendo aí, se não passando dos 40, já está na redutora. E a cidade que você ganhou para prefeito, o salário do prefeito é de 10 mil reais. Não faz muito sentido você deixar de ganhar quase 40 mil reais para ganhar 10 mil reais. Então, você pode
se afastar da função de auditor e optar por receber o salário, recebendo o salário de auditor e sendo prefeito, tá bom? 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e se houver compatibilidade, será aplicada a norma do anterior. No caso, por exemplo, você é vereador, investiu-se como vereador, você pode, se tendo compatibilidade, você pode manter a sua função no seu cargo de auditor e de vereador. Tendo compatibilidade, você pode, normalmente, em boa parte das câmaras, as sessões acontecem à noite. Então, você pode ser auditor e pode ser vereador. Não tendo compatibilidade, você pode optar pela remuneração, né? Pode afastar-se do cargo e vai exercer o salário da função, igual ao do prefeito. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Ou seja, seu tempo de efetivo exercício continuará sendo contado, tá bom? E 5. Na hipótese de ser assegurado o regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado ao regime no ente federativo de origem, redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019. Então, se você está num cargo de eletivo e você é servidor, você tem uma previdência própria, você vai continuar contribuindo para a sua previdência própria. Beleza? Falamos aqui um pouco sobre as funções administrativas aqui nesse vídeo. Lei seca constitucional. Você é meu convidado a continuar com a gente na próxima aula. Damos sequência aí à nossa lei seca. Até a próxima.